pressão é alta, depois de vos ouvir e de ouvir a vossa motivação, a pressão é alta, espero estar ao vosso nível. Obrigada à Data Science por este convite. Muito nos honra sermos parceiros da Data Science for Social Good, é mesmo um prazer e, portanto, obrigada por este convite. Dando aqui também um pequeno enquadramento meu e da Social Data Lab. A minha formação de base é matemática, depois tirei o mestrado em estatística e desde cedo, desde a adolescência, que trabalho numa ONG, que é o ACT, que é uma ONG ligada à nova SBE e que tem atuação em Portugal e em São Tomé e Príncipe. E foi no seguimento da minha entrada nesta ONG e por lá está o meu background ser, como grande parte de vocês também, ligado ao Analytics, comecei a sentir eu própria a necessidade de ter uma metodologia que pudesse avaliar o trabalho que a ONG onde eu trabalhava, o impacto que tinha no terreno. Nós trabalhamos durante um ano inteiro e no final vamos para São Tomé ou ficamos cá em Portugal e no final de contas trabalhamos diariamente, ninguém põe em causa a nossa boa intenção, o nosso suor e lágrimas, mas tudo espremido, qual foi o resultado do meu trabalho? Se calhar não teve assim tanto resultado como o esforço que eu tive e se calhar tenho que pegar no meu esforço e aplicá-lo noutra área onde possa ter mais resultados. Então foi um bocadinho por aí que começou este caminho e a Social Data Lab surgiu exatamente com esta necessidade de estudar as metodologias de avaliação de impacto que existiam e que existem, são muitas, já vos vou mostrar e vou falar de algumas delas, das mais conhecidas, e surgiu esta minha necessidade de, por um lado, estudar as metodologias que existiam, para ver se alguma eu poderia aplicar na minha ONG, e pronto, existindo uma que encaixasse diretamente naquilo que eu queria e naquilo que eu achava que era importante. Muito bem, por acaso não houve, e vou contar um bocadinho exatamente do percurso e das características que nós achamos na altura relevantes para uma metodologia ter, nós não encontramos nenhuma que satisfizesse na totalidade aquilo que nós achámos que devia ter uma metodologia de avaliação de impacto, e então criámos uma metodologia nova. Portanto, este foi um bocadinho o meu percurso. A Social Data Lab foi criada exatamente com este foco de medição de impacto das organizações, mas depois acabou por seguir muito o caminho para além do setor social, nomeadamente na área do BI e do Machine Learning, portanto acabou por também ir seguindo um caminho paralelo, que continua a ter a ver com medições, mas não necessariamente no setor social. Portanto, isto é um bocadinho a minha história. Vou partilhar então o meu ecrã. A ideia, lá está, é eu falar-vos um bocadinho da nossa metodologia, do nosso percurso, quais foram os nossos desafios ao longo do percurso, quais foram as nossas preocupações e o resultado final. O objetivo aqui não é de todo que vocês saiam daqui a achar que a nossa metodologia é a melhor necessariamente ou que é mais adequada, não é esse o objetivo hoje. O objetivo era passar-vos um bocadinho o caminho de alguém que está ligado à medição de impacto social. Portanto, que preocupações é que devemos ter para que vocês também possam ser críticos das metodologias que existem. Algumas são mais adequadas numas situações e outras mais noutras, mas a ideia aqui, mais do que dizer que a nossa é que é ou a outra é que é passar-vos a análise crítica, que é no final vocês utilizam uma metodologia e podem dizer, ok, eu utilizo esta metodologia, mas estou ciente destas fragilidades e estou ciente destes pontos fortes. E nesta situação, se calhar, esta não é a melhor metodologia. Portanto, é mais as características, as preocupações, os desafios e as situações e as necessidades que eu vos quero passar, mais do que a metodologia propriamente dita. Portanto, fazendo aqui só um breve overall das áreas de atuação da Social Data Lab, portanto, estamos muito focados na área da recolha de informação, não só, mas também ligado aos estudos de mercado, BI e Machine Learning, como também já disse. Também fazemos modelos de estatística mais tradicional, digamos assim, avançada, testes de hipótese, esse tipo de análises. Também temos feito muitos modelos ligados à farmacoeconomia, portanto, modelos de custo-benefício, submeter medicamentos ao Infarmed, por exemplo, e tentar mostrar que um medicamento pode ser mais caro, mas aquilo que traz em termos de benefício é muito maior do que o custo que tem. Portanto, ponderar tudo numa balança, digamos assim.
E, não, por último, mas não menos importante, até pelo contrário, como disse, foi esta a motivação para criarmos a Social Data Lab, aqui a medição de impacto social. Nós, por norma, não divulgamos os clientes com quem trabalhamos, excepto aqueles projetos que são públicos, e aqui queria destacar aqueles projetos que têm a ver com o setor social e com a medição de impacto, e por isso destaco o nosso trabalho com a Fundação EDP. Portanto, nós adaptámos a nossa metodologia a algumas necessidades específicas que a Fundação EDP tinha, para fazer a avaliação dos imensos projetos que eles financiam todos os anos. O BFA, portanto, é o BPI de Angola, e tivemos a fazer o relatório de sustentabilidade e de avaliação de impacto das medidas que eles apoiaram em Angola. A Santa Casa da Misericórdia também aplicámos o nosso medidor. Portanto, isto em termos do setor social. Também já trabalhámos com outras empresas, como a Leroy Merlin e a Prosegur, etc., mas esses trabalhos não podemos divulgar nenhuma característica sobre eles. Como estão aqui a ver, e a ideia também que eu queria passar com isto é que a medição de impacto, e vocês também foram falando um pouco sobre isto quando partilharam o vosso background e os vossos objetivos, a medição de impacto aplica-se tanto a organizações sem fins lucrativos, impacto social, desculpem, aplica-se tanto a organizações sem fins lucrativos como a empresas que queiram investir e que investam no setor social. Portanto, aqui não estamos a restringir nenhuma tipologia de entidade. Podem ser entidades sem fins lucrativos, pode ser o próprio Estado, o Governo, e pode ser empresas. Portanto, estamos a falar de medir o trabalho social, o investimento social que é feito. Portanto, como é que nós organizamos esta apresentação? Portanto, começar com a motivação, o porquê, já falei um bocadinho, mas dar mais alguns detalhes de porque é que é importante medir o impacto social, que é uma preocupação cada vez mais crescente na Europa e também em Portugal, consequentemente. Passar-vos aqui alguns conceitos-chave que eu acho que são importantes porque são comumente, nós comumente ouvimos falar deles, e se calhar há aqui alguma confusão, nomeadamente a teoria da mudança como uma possível metodologia de avaliação de impacto, o conceito de impacto social propriamente dito. Portanto, há aqui alguns termos que nós achamos que era relevante relembrar. O que é que existe? Portanto, que metodologias existem? São mais de 200, portanto nós vamos só apenas realçar as mais conhecidas e algumas características específicas destas metodologias. O objetivo, portanto, como eu dizia há pouco, o que é que se pretende com uma metodologia de avaliação de impacto e que características é que elas que esta medição deve ter, este medidor deve ter. Obviamente que vai ser difícil eu desvincular-me da nossa opinião e de alguma subjetividade. Isto tem a ver com alguns anos que já estamos a estudar a medição de impacto e, portanto, obviamente, quando eu digo que estas características são as mais importantes num medidor, lá está, não é para vocês se guiarem com estas metodologias para sempre, é apenas para refletirem comigo, darem mais ideias e, quem sabe, até podemos acrescentar aqui outras características que nós nunca pensámos e que são fundamentais numa metodologia de avaliação de impacto. E peço, por favor, para irem contribuindo, vão tirando dúvidas, vão dando a vossa opinião, vão adicionando, porque este racional não está estanque, não está fechado de todo, e nós só ganhamos, nós, Social Data Lab, as metodologias de medição de impacto, mas sobretudo o setor social, se todos contribuirmos. Portanto, por favor, vão dando o vosso feedback. E esta também é a razão pela qual se fez um webinar tão pequeno, para que possamos conversar e isto não seja só um monólogo. Por último, as mais-valias da medição de impacto, e mostrar-vos aqui um case study, portanto uma demo, porque nós não podemos mostrar resultados de nenhum trabalho que tínhamos feito, mas fizemos uma demo baseado num trabalho que já fizemos para um cliente e, portanto, para vos mostrar o tipo de outputs que saem desta metodologia. Portanto, voltando aqui ao porquê, como eu estava a dizer, a medição de impacto, a responsabilidade social é algo que está a crescer cada vez mais na Europa, em Portugal e no mundo inteiro, mas sobretudo na Europa, na União Europeia, na Comissão Europeia. Há cada vez mais diretrizes no sentido de as organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos fazerem o reporting não só
o reporting de gestão, o reporting financeiro, o reporting contabilístico, mas associar o reporting social. Portanto, prevê-se que seja algo obrigatório, tal como é obrigatório fazer-se o relatório de contas, ser algo obrigatório em breve as organizações começarem a ter este tipo de reporting. E basicamente a ideia a passar é nós, por mais que eu diga e por mais que nós debatamos aqui a importância da medição de impacto, eu acho que tudo se resume, e parece um clichê, mas tudo se resume a se nós não medirmos, não podemos melhorar, não, tal como na escola, se nós não tivermos notas e se os nossos professores tivessem dado um relatório super extenso da nossa performance na escola, mas se aquilo não se traduzir em notas comparáveis com os outros, mas sobretudo comparáveis connosco próprios, portanto, a evolução das nossas notas, a nossa performance, como é que nós estamos a progredir, sem notas, tudo era difícil para não dizer impossível. Portanto, precisamos de dados objetivos e quantitativos para que nós possamos melhorar e saber isto é melhor do que aquilo em certos pontos e é pior do que aquele outro noutros pontos. Portanto, é fundamental para melhorarmos e como eu dizia há pouco quando estava a falar do meu trabalho em São Tomé, para melhorarmos e para sabermos até que ponto é que também o nosso esforço vale a pena e de que forma é que se calhar podemos adaptar o nosso esforço ou podemos focar o nosso esforço se calhar para outras frentes onde somos muito mais eficazes. Eu costumo dar um exemplo de uma organização que é a Terra dos Sonhos, que realiza sonhos de crianças que estão em estado, têm uma doença terminal, e o foco deles sempre foi as crianças e a realização dos sonhos das crianças. E após medir o impacto social, começaram a perceber quando eles tinham verdadeiramente impacto, também tinham nas crianças, obviamente, mas onde tinham ainda mais impacto era nos familiares destas crianças. Porque as crianças muitas vezes não se estavam a perceber bem do que é que se estava a passar e os familiares é que tinham uma carga enorme e depois mesmo para dar apoio aos outros filhos tinham muita dificuldade porque tinham muito peso em cima das costas e então esta organização começou a perceber que a mudança maior era feita sobre os pais ou sobre os familiares e consequentemente sobre os outros filhos que também precisavam de apoio. E portanto mudaram um bocadinho, não mudaram o espectro totalmente, mas focaram as forças também nas crianças doentes, obviamente, mas reforçaram, acho que é a melhor palavra, reforçaram o seu apoio aos pais, porque perceberam efetivamente que tinham aqui um papel que nunca tinham imaginado. Portanto, isto para dizer que serve para nós não só melhorarmos, mas também direcionarmos e otimizarmos, acho que é uma boa palavra, otimizarmos o nosso investimento no setor social, portanto, rentabilizarmos o máximo. Nós temos pouco tempo, mas vamos fazer com que este tempo seja o mais produtivo e este produtivo significa gerador de maior mudança. Portanto, aqui algumas ideias da importância da medição, portanto, medição quantitativa como um meio objetivo, imparcial, uma forma de hierarquizar, como eu estava a dizer há pouco, nós podemos escolher um investimento num projeto em detrimento de outro, quais são as prioridades, lá está, temos vários projetos para investir ou para nos dedicar, qual é que nos vamos dedicar, um meio de comparar de forma justa entre organizações, entre projetos, entre pessoas, esta questão da melhoria, obviamente, a repensar os problemas, como o caso que eu estava a dar agora desta organização, ajudar no processo de tomada de decisão, tudo estar mais claro na mudança que se gera no terreno. E lá está a questão da otimização e eficácia do nosso trabalho, porque as empresas estão muito habituadas a ser otimizadas ao máximo e esta noção de otimização é muito, muito usada e muito presente nas empresas, mas se calhar no setor social e nas organizações sem fins lucrativos, esta questão de otimizar recursos, de otimizar tempo das pessoas para que a mudança seja a maior possível, é algo que ainda está a evoluir e que deve ser tido sempre em conta. Mas eu acho que a palavra mais importante aqui a destacar é a mudança, que é o que eu vou dizer muito ao longo desta apresentação, que é isto tudo é traduzido em nós sabermos se estamos a mudar alguma coisa, se o que estamos a fazer serve para alguma coisa, mudança positiva ou negativa. Aqui a ideia que eu vos queria passar é só que a avaliação é um processo cíclico, portanto, não é para quem tem uma organização ou uma empresa ou que está a fazer a avaliação do setor social,
o processo não acaba quando nós avaliamos, pelo contrário, o processo quase que começa quando nós avaliamos, porque avaliamos, vamos perceber onde é que estão as nossas fragilidades e vamos retomar e voltar e repensar os nossos projetos, as nossas ações, as nossas iniciativas para que o impacto social seja maior da próxima vez que o medirmos. Portanto, há aqui noções importantes como a eficácia, a eficiência, a otimização, como já falei, o impacto e a sustentabilidade. Portanto, para os projetos serem sustentáveis, tem que haver aqui uma noção de avaliação constante, que tem que ter efeitos consequentes na nossa organização. Não serve nada nós avaliarmos e depois não fazermos nada com os resultados, pormos os resultados na gaveta. Portanto, aqui a ideia cíclica era o que eu queria passar com este slide. Antes de se calhar passarmos para o conceito-chave, pergunto se alguém tem alguma dúvida, vão-me interrompendo, alguma sugestão, algo que queiram ver mais aprofundado. Eu não queria detalhar muito porque sei que esta parte se calhar é mais senso comum e a parte da medição se calhar é o que vos interessa mais, mas de qualquer forma, por favor, digam-me se tiver alguma dúvida ou algum contributo. Se não tiverem, alguém vai falar, boa. Acho que podes avançar. Boa. Ok, obrigada. Sim. Então, impacto social, já falei um bocadinho sobre isto, também não me quero alongar, há muitas definições de impacto social, muito extensas, outras mais curtas, mas aquilo que eu acho que é importante distinguir é duas palavras. Uma delas já disse, que tem a ver com a mudança, e outra palavra que eu acho que é muito importante, que é a perenidade. Portanto, a durabilidade, se quisermos, da mudança. Não interessa nada, ou interessa pouco, eu mudar temporariamente a vida de uma pessoa naquele dia, se aquilo depois não tem repercussões para a vida dela nos dias a seguir e nos anos a seguir. Portanto, eu acho que aqui isto é um quanto controverso, e lá está, isto é a nossa opinião Social Data Lab, e por favor, se tiverem outras opiniões, eu terei o maior prazer em falar sobre isso, mas, por exemplo, o exemplo de dar de comer, quando não associado a medidas reparadoras, ou seja, quando não associado a ajudar a pessoa a ensinar a pessoa a pescar no limite e só dar o peixe, não tem mudança perene, porque eu agora estou-lhe a dar um peixe, amanhã ela já está com fome outra vez. Portanto, na nossa definição de impacto social, não há impacto em uma pessoa dar comida à outra só dando comida, sem reforçar com medidas reparadoras, ou seja, esta pessoa precisa de comida, claro que sem comida esta pessoa não faz nada, não adianta nós estarmos-lhe a dar formação, ou ajudámo-la a entrar no mercado de trabalho, ou ajudámo-la com a autoestima dela, ou que seja, se a pessoa não comer e não satisfazer as necessidades básicas dela, super importante. Mas após satisfazer-se estas necessidades, que tem que ser a primeira coisa, porque lá está, são as necessidades básicas, após satisfazer estas necessidades básicas, é preciso dar mais um passo. O só ter dado comida não vai chegar, porque amanhã a pessoa vai estar outra vez na mesma situação. E, portanto, é preciso complementar o dar comida, o dar roupa, o dar um teto. Portanto, estamos a falar, lá está, de situações de emergência social. É preciso complementar com algo que torne a mudança perene. Portanto, fazer com que a pessoa, se calhar amanhã pode continuar a precisar de comida, claro, as coisas não mudam assim, mas a ideia é associar a entrega da comida a medidas reparadoras a longo prazo, para que não diga amanhã, mas daqui a X tempo a pessoa possa ser autossustentável. Portanto, a ideia de sustentabilidade e de perenidade para nós é muito importante. E, portanto, há certas ações sociais que, por mais que tenham boas intenções e por mais que haja muito esforço e muito tempo e muito dinheiro envolvido, se não for associado, lá está, a medidas reparadoras, a medidas que foquem na sustentabilidade desta ajuda, na nossa opinião, não é impacto social, porque não está associado a uma mudança perene, está associado a uma mudança a curto prazo. Não sei se fui clara, ou seja, aqui reforçar que não estou a dizer, obviamente, que o dar de comida não é impacto social. Claro que sim, claro que é,
mas numa ótica de, ok, eu estou a resolver uma emergência social a curto prazo, mas tenho que complementar com outras medidas. Não sei se alguém tem algo a opor ou a concordar ou a acrescentar, porque eu acho que esta parte é importante e nem toda a gente está de acordo na comunidade sobre esta definição. Portanto, se calhar faço aqui uma mini pausa para saber se alguém quer dar algum contributo. Enquanto só acendo a luz para os escuros. Sim, posso começar eu, porque as pessoas estão com vergonha ainda. Acho que para mim faz sentido olhar um bocado para as duas métricas, que é o impacto a curto prazo e o impacto a médio e longo prazo. Mas sim, interessa a criação de medidas que vão durar. Claro que há medidas a curto prazo que podem ajudar noutro sentido, mas medindo a curto e a longo prazo é que dá para perceber efetivamente se a medida teve impacto ou não. Concordo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ou seguimos? Ou seguindo até perderem a vergonha e depois falaremos. Podemos voltar sempre atrás. Portanto, já falei sobre isto, não me vou repetir. A ideia dos stakeholders, portanto, a definição dos stakeholders é muito importante, mas acho que toda a gente estará mais ou menos por dentro. São todas as pessoas ou grupos que têm um papel indireto ou direto numa organização. Portanto, estamos a falar de clientes, concorrentes, fornecedores, colaboradores, funcionários, o Estado, etc. Portanto, são todas as pessoas ou grupos que estão relacionados com uma organização. Podem ser influenciadas ou não pelo projeto, podem ser contra ou a favor. Cada pessoa, ou cada grupo, ou cada stakeholder influenciará da sua forma. E pronto, e é importante fazer-se aqui um mapeamento dos stakeholders, porque muitas vezes na medição de impacto até podemos nos aperceber que temos impacto num grupo de stakeholders, ao contrário do que nós achávamos. Se calhar, como eu estava a dizer há pouco, o foco crianças era o principal objetivo da organização, e olhando para o stakeholder família, portanto, que tinham, com os quais eles tinham um papel indireto, acabaram por perceber que tinham um papel mais direto do que achavam. Pus aqui este conceito de indicador porque, e para a maioria das pessoas que são ligadas e com a organização que nós estamos, que é a Data Science for Social Good, não podia não reforçar esta parte dos indicadores e das métricas. Há quem ache que os indicadores são secundários numa metodologia e o que interessa é focar-se nos objetivos das organizações ou ser fiel aos objetivos da organização, etc, etc. Portanto, há muitas opiniões, mas a nossa, e acho que vai de acordo também com aquilo com a Data Science for Social Good e também com as vossas, com o vosso background analítico, que os indicadores são peça-chave para nós medirmos o que quer que seja. Portanto, eu diria que no modelo vamos ter um modelo de medição e os seus elementos são os indicadores. Portanto, isto funcionando quase num funil, que é, eu tenho os indicadores, vou recolher a informação, junto a informação a indicadores, pondero os indicadores, portanto, faço uma média ponderada no limite, pode ser este modelo ou outro, e tenho um resultado final. Portanto, é importante aqui destacar o papel dos indicadores, que são uma forma de medir objetivamente e quantitativamente aquilo que queremos medir, neste caso, a mudança social. E aqui algumas características de indicadores, só para terem em mente, e muitos de vocês provavelmente já sabem disto, mas só para terem em mente que os indicadores devem ser específicos, portanto não abstratos, não medir conceitos abstratos, mensuráveis, portanto conseguir com eles medir algo, serem quantitativos, realizáveis, portanto nós conseguirmos efetivamente medir o indicador e conseguir atingir objetivos. Portanto, se eu tiver um indicador que é o número de sessões de formação, portanto, todos estes indicadores, de uma forma ou de outra, têm que ser concretizáveis, não é? Não podem ser indicadores impossíveis. Relevantes para o que nós estamos a medir, neste caso a medição de impacto social, e limitados no tempo. Portanto, para nós podermos comparar indicadores com outros, eles têm que ser relativos à mesma unidade temporal, para poderem também ser comparáveis.
disponíveis, claro, se nós não conseguimos recolhê-los, não vale a pena estar a pensar sobre eles, fáceis de entender e confiáveis, de fontes confiáveis. Algumas fontes são os testemunhos dos beneficiários, mas muitas vezes também vamos medir o impacto com indicadores oficiais e estes indicadores têm que ser de fontes confiáveis. Teoria da mudança. Portanto, a teoria da mudança também gera aqui muitas opiniões diferentes. Basicamente, a teoria da mudança é uma framework, é uma metodologia de organização das atividades e das ações de um projeto. Portanto, ajuda a definir o que é causa e o que é o efeito. Portanto, começa aqui com os resources, portanto, os inputs, aqui, por exemplo, o número de pessoas, computadores, etc. Atividades, o que é que se faz, o que é que se gera como output, portanto, quantas pessoas é que estavam na formação, é um output direto de uma atividade que é a formação. Os outcomes, que é, por exemplo, a maioria das notas que as pessoas tiveram, ou o que é que as pessoas, se fizermos um questionário final em que avalia as competências pós-formação, temos aqui um outcome com as notas destes formandos, e o impacto que é a mudança que isto gerou na vida das pessoas, o que é que o facto de elas terem melhores notas mudou na vida delas. E portanto temos aqui, é uma maneira de organizar a gestão de uma organização ou de um projeto de forma estruturada. Portanto, ajuda muito a organizar a casa, se quisermos. Contudo, não é uma metodologia de avaliação de impacto, na nossa opinião, ao contrário do que muita gente diz. Na nossa opinião, a teoria da mudança não é uma metodologia de avaliação de impacto. Porquê? Porque não nos indica nenhum elemento core do modelo de medição de impacto, ou seja, um modelo, como qualquer modelo, pressupõe uma fórmula, pode ser uma fórmula super simples, que é a média dos indicadores, uma média ponderada, mas pressupõe uma fórmula, um modelo, alguma coisa, e pressupõe também indicadores, portanto, tem que haver regras para esta metodologia de impacto. Regras podem ser mais ou menos abrangentes, mas, ok, nesta metodologia existem estes indicadores que vocês têm que recolhem desta forma e o resultado final é este. Ok, há um conjunto há um guideline, há uma receita, se quiserem. E aqui na teoria da mudança não é isso. O que acontece é, na teoria da mudança, nós vamos organizar a nossa casa e vamos aplicar uma metodologia de avaliação de impacto para preencher este último elemento, que é o quinto. Mas na teoria da mudança não está nenhuma definição para nós avaliarmos, não está nenhuma regra para nós avaliarmos. Simplesmente eles dizem que depois de nós termos os outcomes, vamos ver de que forma é que os outcomes mudaram a vida destas pessoas. Como é que avaliamos esta mudança? Cada um aplica a metodologia que quiser. É por isso que, na nossa concepção, a teoria da mudança não é uma metodologia per si de avaliação de impacto. É uma metodologia de organização, de gestão, de estruturação do projeto. E, portanto, pressupõe que nós vamos trazer para este ponto 5 uma metodologia que queiramos. Outro ponto que eu também queria reforçar relativamente à medição de impacto, agora não tem a ver com a teoria da mudança, mas vou aproveitar este esquema que ajuda muito, que também nem toda a gente está de acordo e já tive várias conversas sobre isto, tem a ver com o quanto é que a medição de impacto está ligada aos objetivos da organização. Há quem defina que sim, que nós primeiro definimos os objetivos e depois vamos medir o impacto. Na nossa opinião, não tem nada a ver. Eu nem preciso, num limite, é claro que eu preciso conhecer as características do projeto para saber que tipo de indicadores é que vou escolher. Mas num limite eu nem quero saber quais são os objetivos. Porque o nosso foco, quando nós medimos o impacto, é perceber a mudança gerada. E o exemplo daquela Terra dos Sonhos que eu estava a falar há pouco, eles até tinham o objetivo de mudar a vida das crianças. Mas independentemente do objetivo, até se chegou à conclusão onde eles mudavam mais era a vida dos familiares. Portanto, eu acho que este processo, medição de impacto versus objetivos, deve ser algo independente. Temos que conhecer o projeto, temos que conhecer as características, mas não temos que estar ligados aos objetivos. Porquê? Porque se nós avaliarmos em função dos objetivos, nós vamos estar presos a uma avaliação circunscrita aos objetivos. E vamos perder a ideia da avaliação no seu todo. Vamos perder certos elementos que, se calhar, são muito importantes avaliar e conhecer.
volto a referir este projeto. O objetivo era melhorar a vida das crianças. Se nós só fôssemos avaliar em função desses objetivos, tínhamos-nos focado no stakeholder crianças e tínhamos perdido grande parte do resultado da avaliação de impacto, que era noutros stakeholders. Portanto, aqui o meu ponto é que devemos olhar para a mudança no seu todo, independentemente daquilo que se pretendia. Depois, claro, quando se avaliar, vai-se fazer a comparação, mas isso pronto, já não tem a ver com a avaliação propriamente, mas vai-se ver se aquilo que nós mudámos tinha a ver com os nossos objetivos. Pode chegar à conclusão que não tem nada a ver. Então muitas organizações redefinem os seus objetivos. Muito bem. Mas o processo de avaliação deve ser independente dos objetivos que a organização tem. Portanto, eu ouvi um microfone. Sim, sim, era eu. Posso acrescentar uma coisinha Claro. rápida? Por isso, eu defendo muito a recolha de dados de forma extensiva e de forma organizada, já muito por causa disso, porque concordo contigo. Apesar de não ser uma coisa muito comum e muito fácil nestas associações, que não têm nem os fundos nem a mentalidade para isso, acho que recolhendo o máximo de dados sobre os processos que conseguirem, dá para às vezes escolher ali um segmento que eles não estão a explorar bem e que se calhar conseguem usá-lo para redefinir os seus objetivos, que acho que é um bocadinho o que tu estavas a dizer. Às vezes não estamos a olhar para o sítio certo quando definimos os objetivos, mas depois os dados que recolhemos podem dizer-nos uma coisa completamente ao lado. Exatamente, e depois, claro, voltamos aos objetivos e vemos que se calhar temos que Exato. refazer os objetivos todos porque Sim. estamos completamente ao lado. Onde nós geramos impacto não é nada onde nós queríamos. Sim. Mas convém, mas pronto, isto lá está, nem toda a gente concorda porque acham que a avaliação deve ser a avaliação dos objetivos. Eu não defendo isso, eu acho que a avaliação deve ser a avaliação de impacto da organização. E depois pode-se fazer o casamento com os objetivos. Agora, podemos é nós definir, ok, temos poucos recursos para fazer avaliação, portanto eu vou-me focar numa avaliação circunscrita àquele stakeholder que é o meu foco. Ok, é válido. Temos é que ter consciência de que não estamos a avaliar a organização, o impacto todo, estamos a avaliar o impacto, neste caso do projeto da Terra dos Sonhos, olhem, agora vamos com este. Eu posso escolher que só quero focar o impacto nas crianças porque tenho poucos recursos, tenho pouco tempo, quero que isto seja um processo rápido. Ok, foco-me nas crianças, mas não posso é perder a ideia de que não estou a avaliar o impacto todo, estou a avaliar o impacto nas crianças, o que é totalmente válido e legítimo. É uma parte do bolo todo, não é? Matilde, posso fazer uma pergunta? Claro. Mas a Matilde, quando começa a avaliar o impacto, eu percebo perfeitamente o que diz, que a teoria da mudança não é em si um método de avaliação. Mas para criar um modelo ou um método de avaliação, a Matilde baseia-se no que a teoria da mudança lhe mostrou, ou não? Nas mudanças que identificou, e são essas mudanças que vai avaliar, se foram conseguidas ou não é? Ou estou a pensar mal? É porque o método que eu aprendi foi esse, e daí estar um bocadinho mais ligado aos objetivos do que aquilo que a Matilde está a dizer, porque obviamente que as mudanças que nós definimos na teoria da mudança estão ligadas aos objetivos do projeto, porque senão não pronto. Depois há todo um processo de identificação de mudanças diferentes, com focus groups, que nos podem chamar a atenção de mudanças que nós nem sequer pensávamos que estávamos a atingir, não é? Mas a minha questão é, se o modelo de avaliação se baseia na teoria da mudança, ou se o seu modelo de avaliação não se baseia de todo em nada que saia da teoria da mudança. Isso é uma coisa completamente independente. E aí eu percebo que não tem a ver com os objetivos propriamente dito, ou que não esteja nada ligado. O nosso modelo é totalmente independente da teoria da mudança. O que acontece é que muitas vezes as organizações que nos pedem para avaliar o impacto têm a teoria da mudança bem estruturada. E nós, para conhecermos o projeto, porque temos que o conhecer, ou seja, eu digo que é totalmente independente dos objetivos, mas nós temos que saber em que é que se foca o projeto, se é educação, se é saúde, etc. Portanto, nós muitas vezes utilizamos a teoria da mudança, portanto, que já foi feito pelas organizações, para conhecermos o âmbito do projeto em causa. Agora, a nossa avaliação propriamente dita é totalmente independente da teoria da mudança e de qualquer ligação aos objetivos da organização. Ou do projeto. Ou do projeto, sim. Não faz qualquer ligação com os objetivos. Exatamente para tentarmos ser o mais isentos possível. E para não nos estarmos a ligar demasiado a uma parte do impacto que pode ser um impacto muito maior.
E, portanto, nós tentamos olhar para o projeto como um todo, lá está, através de focos grupo, etc., perceber todas as valências, todos os possíveis espectros de impacto possíveis, independentemente do que a organização queria. Porque, no limite, não nos interessa assim tanto o que ela queria, porque ela pode não ter conseguido concretizar nada disso, portanto, para nós não nos interessa. O que nos interessa é o que é que ela fez no terreno, independentemente de quais eram as suas intenções. Isto na nossa visão, claro, pronto. Não sei se concorda ou se... Pronto, eu sei que aprendeu de outra forma, mas não sei se... Não, eu não concordo nem discordo, estou desejosa de perceber como é que, porque eu acho super interessante, estou desejosa de perceber como é que estrutura esse modelo. Ok, então vou avançar, para tentar cumprir minimamente os timings, vou avançar. O que é que existe em termos de metodologias? Como disse, coloquei aqui apenas as metodologias mais conhecidas, como é o SROI, o LBG, o BIEPAC Assessment, IRIS, Dow Jones, o GRI e o modelo lógico. Algumas mais modelo de medição de impacto, outras menos. Aquela que eu acho que tem mais de medição de impacto na sua essência é o SROI, e o LBG e o BIEPAC Assessment, mas se calhar o SROI e o BIEPAC Assessment. O SROI, que se calhar é a metodologia mais conhecida, traduz o impacto social, porque nós, para cada metodologia, ou em cada modelo, precisamos de outputs, e os outputs têm que vir numa determinada unidade, que pode ser dinheiro, pode ser percentagem, pode ser o que nós quisermos. E o SROI baseia-se em dinheiro, porque eles consideraram que o dinheiro é uma unidade universal, toda a gente sabe a importância do dinheiro e sabe o que é o dinheiro, e portanto o que o SROI fez é converte a mudança social em dinheiro, em moeda, numa unidade de medida internacional de moeda. Portanto, no fundo, o resultado final do SROI, sem querer aprofundar muito o SROI, porque eu não me identifico assim tanto e acho que também não é âmbito agora, mas por cada euro investido, eu tenho, é assim que funciona o SROI, que é, por exemplo, 2.2. Por cada um euro que eu investi, tive de retorno social 2 euros. O que é que estes 2 euros quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse que pagar por esta mudança social, iria-me custar, ou seja, no fundo eu paguei 1, mas se tivesse que pagar, pagaria 2, ou seja, no fundo eu tive em retorno muito mais, porque tive o dobro, do que aquilo que eu gastei em termos de dinheiro. Isto não é assim muito fácil e também o meu objetivo também não é aprofundar muito o SROI, mas há muita gente que não concorda, inclusive eu, com esta ideia de SROI, porque achamos que nem tudo é convertível a dinheiro, nomeadamente se calhar o bem-estar. Eles utilizam muito, por exemplo, consultas de psicologia. Eu não quero ser redutora e dizer que o SROI é só isto ou aquilo, não é nada disso, é bastante complexo, mas estou a dar pequenos exemplos para terem uma ideia. Por exemplo, consultas de psicologia que poderiam ajudar a pessoa a ficar com aquele bem-estar que teve por via do projeto. Então eles tentam converter a dinheiro, que era, por exemplo, consultas de psicologia, de acompanhamento, ou o que seja. Não é só isto, obviamente, não me interpretem mal, mas é uma das ideias que está por trás. Independentemente das características que estas metodologias tenham, a mais ou menos, o que interessa, e é este o meu ponto, é que nenhuma destas metodologias, e foi por isso que nós criámos uma nova, nenhuma destas tem, ao mesmo tempo, umas têm umas características, outras têm outras, mas nenhuma delas consegue, ao mesmo tempo, incluir 3 características que para nós são fundamentais uma metodologia ter. Seja a metodologia de avaliação de impacto social ou não social. Por um lado, a questão da exaustividade, como eu estava a dizer há pouco, que é medir-se o impacto social no seu todo, para todos os stakeholders, inclusive é o ambiente. Nós podemos, como organização, decidir não medir um stakeholder ou só nos focarmos na medição de um stakeholder porque temos poucos recursos. Totalmente válido. Mas não podemos é dizer que aquela medição é a medição da organização toda, porque falta dos outros stakeholders todos. E, portanto, há muitas metodologias aqui que se focam apenas na comunidade específica. Vou dar um exemplo. A Fundação EDP dá muito dinheiro a projetos que estão no terreno, portanto, como beneficiários diretos. E, portanto, estas metodologias só medem o impacto neste terreno. Mas esquecem-se que, para além disso, temos uma quantidade de stakeholders que também são impactados
direto ou indiretamente, como sejam os colaboradores destas organizações, os colaboradores da própria Fundação EDP, o meio ambiente, etc, etc. E, portanto, muitas vezes, ok, até se tem um elevado impacto numa dimensão, num stakeholder, e depois tem-se um muito baixo impacto noutros stakeholders, e, portanto, esquece de referir esta segunda parte, ou esquece de avaliar, e depois parece que a medição está um bocado perneta, entre aspas, porque só está a ser avaliada numa componente que pode ser mais ou menos favorecedora da realidade, mas tem que ser medida em todas, ou se não for medida em todas, tem que se ter noção que não se está a medir em todas. Portanto, a questão da exaustividade. Por outro lado, a mensurabilidade, ou seja, nós chegarmos ao resultado final com um valor, tal como eu estava a dizer no início, as notas na escola, de 0 a 20, eu sei o que é que quer dizer 18, e sei que 18 é melhor do que 17, e sei que se eu tive no ano passado 16 e agora tive 18, melhorei. Portanto, haver um valor no final, e há muitas destas metodologias que têm os resultados por indicador, mas no final, era como eu estava a dizer no início, é como se o professor me desse um relatório extenso a dizer, sim, tu portas-te bem, mas depois tens aqui este comportamento não sei o quê, mas depois nesta disciplina és boa a ler, mas depois... Não, eu preciso de uma nota final. Isto tudo misturado num bolo vale quanto? Pronto. E, portanto, esta questão do valor final é muito importante, que está ligada àquilo que a Margarida disse no seu testemunho inicial, que eu não posso estar mais de acordo, e é uma das nossas 3 palavras de eleição, que é comparabilidade. Portanto, por via também da mensurabilidade e por via da exaustividade, mas não só, nós podermos comparar os resultados ao longo do tempo, entre organizações, dentro da mesma organização, entre projetos diferentes. Portanto, é fundamental nós podermos comparar. Para além destas, para além destas metodologias, existem outras, como tem a ver com análise do antes e do depois da comunidade, para ver onde é que houve diferenças, que são análise, e também a análise do estudo de grupo controle, em que temos um grupo controle e vamos analisar, ou seja, é um grupo que sofreu intervenção, ou seja, que foi beneficiário, e outro grupo que não sofreu intervenção, ou seja, não foi beneficiário, e vamos ver a diferença. São metodologias que no setor social, em termos médicos, são muito usadas e é muito mais fácil usar, não é muito mais fácil, mas é mais fácil, do que aqui no setor social. Porquê? E não querendo também, não temos muito tempo para aprofundar, mas não, no que diz respeito ao setor social, nós não podemos esquecer que as pessoas, entretanto, têm outras injeções de informação e de realidades e de experiências no durante. E, portanto, é muito difícil isolar, tanto no analisar o antes e depois, como analisar o grupo de estudo com o grupo de controle, é muito difícil analisar que aquilo foi devido efetivamente à ação da organização e que não foi também devido a outros fatores. É possível, mas pede muita precaução se não há aqui outras condicionantes que podem influenciar. Portanto, são metodologias mais difíceis de aplicar na prática. Portanto, como eu estava a dizer, e não me repetindo, o objetivo é exatamente este, pelo menos é assim que nós identificamos que uma metodologia deve ter estes 3 pontos. Daí de início, quando vos dizia, o objetivo aqui não é vender a minha metodologia ou que vocês passem a achar que a nossa metodologia é que é, não é nada disso. É que pelo menos se identifiquem ou não com estas 3 características, que possam adicionar outras também, mas que sejam críticos. Portanto, quando usarem uma metodologia, pensarem, e se concordarem com aquilo que eu estou a dizer, pensarem se a metodologia efetivamente satisfaz ou não estas características. E agora o resultado, que eu entretanto pus aqui o acelerador, exatamente porque eu acho que o que mais vos interessará é assim, isto é tudo muito giro, mas na prática como é que vocês fazem isto? Pronto. E daí que, pronto, não temos muito tempo, mas em minha defesa também começámos mais tarde, que eu tinha planeado 1 hora, ainda tenho aqui Sim, à vontade. uns 10 minutinhos, se calhar, e queria-me focar mais do que as mais-valias, que vão cruzar-me, se calhar, um bocadinho com o porquê. O case study posso mostrar aqui rapidamente, mas eu queria focar mais tempo aqui nos resultados, que é, sim, tudo muito giro, mas e agora? Como é que nós pomos as mãos na massa? Portanto, nós criámos um medidor que mede o impacto social de uma organização, empresa ou organização sem fins lucrativos. Então, temos a versão empresas e a versão entidades sem fins lucrativos. E entra aqui a componente da exaustividade, como eu dizia, ou seja, não nos podemos só focar, ou podemos só focar, mas tem que ser consciente,
que estamos a medir impacto só na comunidade beneficiária direta, os beneficiários. Mas há uma série de outros stakeholders que também são beneficiários e que devem ser avaliados, ou então não, por decisão nossa. Portanto, temos a nossa comunidade específica, os beneficiários diretos, se quisermos, e os beneficiários indiretos, que muitas vezes até em número e em termos de profundidade de impacto, às vezes até são mais impactados do que se calhar nós conseguimos impactar os beneficiários no terreno. Vou dar um exemplo. Às vezes as organizações dão uma formação e estão anos e anos a trabalhar com os mesmos colaboradores. Eu não sei até que ponto é que o impacto não é verdadeiramente mais nos colaboradores, nos voluntários, que passam a ser mais sensíveis em termos da realidade social, etc., do que propriamente, se calhar, numa formação ou duas, em que as pessoas, se calhar, foram lá, ouviram, vieram-se embora e nada mudou. Portanto, nem sempre o maior impacto é nos beneficiários diretos. Relativamente aqui à comunidade específica, eu já vou voltar a este slide, porque tem aqui uns indicadores, e eu, quando falar dos indicadores, já vou voltar aqui. Portanto, aqui em termos de falar da nossa metodologia, e lá está, tentem-se abstrair e pensar que isto é um processo lógico, não é? Este caminho que nós fizemos e chegámos até aqui, vocês também o poderão fazer com outras metodologias que identificarem relevantes, ou com uma que vocês criem. Portanto, o que eu queria reforçar aqui é, por um lado, esta questão dos indicadores. Que indicadores escolher? Quais? Quantos? Toda a gente me pergunta isso. Quantos indicadores? Como é que eu sei que é suficiente? Como é que eu sei que não me esqueci de nenhum indicador? Por outro lado, a recolha de dados. Como é que eu sei que tenho uma amostra representativa, fidedigna, etc. E por outro lado, que eu acho que também é algo que vos interessa muito, que é, ok, são contra o dinheiro no SROI, muito bem, então qual é o vosso output? No final sai o quê? Para permitir a tal comparabilidade. E então, voltando aqui aos indicadores e respondendo aqui à pergunta de quantos indicadores e quais, obviamente não há aqui uma receita, eu não vos posso dizer assim, olhem, 5 é sempre o número de indicadores ideal, como é óbvio, não vos vou dizer uma coisa dessas. A única coisa que eu vos posso dizer para ajudar a estruturar, e eu acho que vocês, a maioria de vocês sendo da área de análise de dados, acho que rapidamente se vai perceber a importância da estruturação, do raciocínio e da metodologia, mas nem todas as pessoas têm isto tão presente, daí que eu acho importante reforçar, que tem a ver com dividir o projeto por temas, por áreas, e fazer um género de um funil. Portanto, no fundo, nós estamos a falar, agora vou dar um exemplo de um projeto que tem a ver com a escolaridade, portanto, a formação a professores e a alunos. Isto tem a ver com o case study que eu tenho no final, que medimos o impacto de um projeto que dava formação a professores, para serem melhores professores. Portanto, temos um conceito que é o conceito da escolaridade. Ok, então vamos ramificar isto, vamos pôr isto por... em vez de começarmos a pensar indicadores, vamos lá pensar, olha, sei lá, o número de as notas que ele teve, sim, ok. Mas mais importante do que ir pensando em indicadores é pensar em dimensões. Portanto, vamos estruturar. Ok. Vou dar exemplos. Dimensões. E isto não é uma regra específica. Não tem que haver tudo o que são projetos de escolaridade não tem que ser estas dimensões especificamente. Temos é que pensar em dimensões que sejam disjuntas. Ou seja, que não tenham cruzamentos entre si para que nós depois, dentro das dimensões, possamos alocar indicadores. Vou dar um exemplo. Dentro deste projeto da formação a professores, tínhamos a dimensão, por um lado, a dimensão competências como professor, portanto, competências profissionais, escolhemos essa dimensão. A outra dimensão tinha a ver com a competência pessoal, portanto, a autoestima do próprio professor, que por saber melhor como dar as aulas ou ter novas maneiras inovadoras, também ficava com mais autoestima. E depois a componente social na escola e o ambiente na escola, entre alunos e entre professores. Portanto, nós dividimos nestas 3 dimensões. Competências, eu estava a dizer dos professores, mas depois inerentemente também dos alunos. Motivação própria, individual do professor e inerentemente dos alunos também, que aprendem melhor com novas metodologias e portanto também ficam mais motivados. E a componente social entre eles e com os outros, portanto, os alunos com as suas famílias, os professores com as suas famílias, os alunos e os professores, entre amigos, etc. Portanto, no fundo, criámos aqui 2 níveis, que foi, criámos 3 dimensões, portanto, o profissional, o social
e o profissional social e o pessoal, e depois dividimos entre para os professores, depois dividimos por stakeholders, para os professores e para os alunos. E dentro de cada uma destas dimensões, aí sim, definimos, e há quem diga e há quem defenda que o número 5, aproximadamente 5 indicadores, é um bom número. Ok, nós costumamos seguir um bocadinho essa regra, entre 3 a 5, não mais do que isso. Portanto, no fundo, nós tínhamos 3 dimensões que se dividiam em 6, porque era para os professores e para os alunos. Portanto, no fundo, tínhamos 6 dimensões. E nós chegámos a 5, chegámos a cerca de 3, 4, vamos pôr uma média de 4, dependia muito, mas pronto, portanto chegámos a 24 indicadores para medir a componente toda. E porquê que mais uma vez nós nos desvinculamos dos objetivos, fazendo a ponte com o que eu disse há bocado? Porque no limite os objetivos é aumentar as competências dos professores e dos alunos, ponto. Não é que aumentar a autoestima, não é nada. Porque faz sentido, porque se calhar os professores até não aprendem assim tanto mais, mas ficam tão motivados porque sentem que aprenderam mais, mesmo que não tenham aprendido, sentem-se tão motivados que a sua relação com os alunos melhora, a sua relação em casa com a sua família melhora, porque se sentem mais competentes, mesmo que não sejam no limite. E, portanto, se nós só focássemos aos objetivos, íamos avaliar o que é que os professores... Fazíamos um teste aos professores e avaliávamos antes e depois. E nós achamos que isso fica aquém. Não é que não seja importante, claro que é, mas achamos que é preciso ir mais profundo. E voltando aqui aos indicadores, dentro da comunidade específica, nós temos, e lá está, não tenho tempo para vos dar os indicadores todos que utilizamos, mas depois, se quiserem, podemos combinar noutra altura. Os indicadores que nós utilizamos vão de encontro a 5 elementos fundamentais. Por um lado, a profundidade, portanto, esta profundidade é o que eu vos acabei de dizer, portanto, casa exatamente com as dimensões e com os indicadores, portanto, é a profundidade de mudança nas várias dimensões, portanto, é este. E depois temos mais 4 que não têm a ver com isto especificamente, que têm a ver com... são indicadores transversais, no fundo, se estamos a falar de, há bocado eu tinha dito 24 indicadores, eram 24 mais 1, 2, 3, 4, eram 28. Porquê? Porque ainda vamos avaliar a perenidade, que é a durabilidade do impacto, em função do tipo de projeto que é. Por exemplo, um projeto que seja ligado à educação tem uma durabilidade maior do que se calhar um projeto que seja ligado, lá está, a dar comida, por exemplo. A peculiaridade, que tem a ver com o quanto o projeto é único, se o projeto desaparecer, o quão é importante ele manter-se ou não. Há muitos projetos que são idênticos a outro e, portanto, se desaparecerem não fazem tanta falta como um projeto que é único numa comunidade. Eu não estou a dizer que este é o indicador mais importante, estou a dizer que estes 4 indicadores servem de pesos para esta profundidade. Portanto, esta profundidade é o indicador principal, que é a mudança, profundidade de mudança nestes indicadores, nestas vertentes. Portanto, este conceito de dimensões e indicadores casa diretamente com a profundidade. E depois há mais 4 que ajudam a dar mais uns pontinhos ou menos uns pontinhos. No fundo, tem um ponderador, isto traduzido em linguagem analítica, estes pontinhos traduzem-se em quê? Se for muito perene, esta profundidade é multiplicada por 1.1, ou seja, aumenta a profundidade. Se não for nada perene, se calhar é multiplicada por 0.8, portanto esta profundidade diminui, tira-se uns pontos por esta profundidade ser, ou seja, haver mudança, mas não ser perene. Portanto, estes 4 aqui são pesos que se dão aqui à profundidade. Não temos a perenidade, a peculiaridade, o grau de gravidade, que também achamos que é muito importante, que é o quão vulnerável e o estado em que estão os beneficiários quando entram num projeto. É diferente nós temos um projeto desportivo, de basquete, num bairro social versus num bairro em que, se não for aquele projeto, é outro projeto que os pais até pagam numa escola privada. Não tem nada a ver, em termos também de impacto. E o deve-o haver, que tem a ver com os beneficiários, muitas vezes até pagam pelos projetos, e há muita gente que diz, quando se paga não é impacto social. Uma pessoa que paga por um projeto não é impacto social. E nós não defendemos isso. Porque às vezes paga-se um valor referência só para agarrar os beneficiários a um projeto. Vou-vos dar um exemplo, as hortas comunitárias. As pessoas terem hortas, agora existem muitos projetos desse género. E as pessoas pagam tipo 5 euros, depende dos projetos, não interessa, mas pagam 5 euros por ano para ter acesso a uma horta comunitária. E há quem defenda que só porque se paga não é um projeto social. Nós não concordamos com isso. Nós achamos que o que interessa
no limite, primeiro porque agarra mais os beneficiários, o facto de pagarem sentem-se mais comprometidos. E depois temos aqui um indicador que mede o quanto é que o beneficiário acha que pagou mais ou menos do que devia, ou seja, se sente em dívida ou não para com a organização. Ou seja, se ele acha que 5 euros é irrisório perante tudo o que está a receber. No final a balança pesa para que lado? Estou a receber mais ou estou a dar mais? E portanto este peso aqui foi uma maneira que nós arranjámos um indicador concreto para não descartar os projetos em que se paga, porque também são impacto social. Mas também não podíamos pôr, imaginem que as hortas comunitárias, em vez de cobrarem 5, cobravam 1000 euros por ano. Nós não podemos pôr isto ao mesmo nível. Cobrar 5 não é a mesma coisa que cobrar 1000. E, portanto, este indicador ajuda-nos aos beneficiários dizerem e porem na balança de, ok, 1000 é ridículo, é muito mais do que aquilo que eu acho que estou a receber. As hortas não valem isto. Ok. Ou estes 5 euros, isto é dado, 5 euros não é nada. Portanto, são os próprios beneficiários que dizem a sua percepção sobre o quanto se sentem em dívida ou não em função daquilo que pagaram ou que não pagaram. A maioria das vezes não pagam. Portanto, isto respondendo de forma muito ao de leve, porque isto é um tema, como eu estava a dizer ao Paulo no início, eu podia estar aqui a noite inteira a falar sobre isto. Portanto, isto muito ao de leve, os indicadores vão de encontro a estes conceitos. Pronto. Isto para satisfazer a curiosidade, mas não dá para aprofundar agora. Mas lá está, estou totalmente disponível para aprofundar mais tarde. Relativamente às fontes de dados, não vou aprofundar, acho que ninguém tem dúvidas relativamente. A única coisa que eu queria reforçar aqui, por um lado, é a importância de se complementar tipologias de fontes de dados diferentes, umas objetivas e outras subjetivas. Umas vias inquéritos e questionários, outras vias fontes oficiais, por exemplo. Para não ser tudo via inquéritos, por exemplo, que tem uma conotação mais subjetiva. Pronto, aqui nas fontes de dados, tudo o que tem a ver com inquéritos, portanto, havia também toda uma quantidade de dicas que vos podia dar relativamente aos prós e contras de cada uma destas tipologias de inquéritos, ou meios de fazer inquéritos. Vou avançar e focar-me no ponto final, que eu acho que é o mais relevante, que é, ok, isto espremido, então o que é que vocês preconizam? Qual é o output do vosso medidor? Então o nosso medidor tem 2 outputs. Um deles é percentagem, e outro é pessoas. Portanto, o SOE tem dinheiro, nós temos pessoas. Porque achamos que, tal como o dinheiro, as pessoas é algo universalmente aceito e conhecido e fácil de compreender. Então, por um lado, temos a profundidade, que é medida pela percentagem, em que vocês percebem o que é que, se eu tiver 90%, sabem o que é que quer dizer, que é melhor do que 80%. Sabem que 90% está perto do 100%, que é o limite máximo. Portanto, há um conceito de profundidade. Mas também há um conceito de quantidade. Porque é diferente eu ter um projeto em que impacta imenso, mas são 2 pessoas, ou um projeto em que eu impacto pouco, mas são 1000. E no final isto espremido, qual é o projeto que tem mais impacto? Como é que eu consigo atingir a minha comparabilidade entre as organizações se eu tenho um projeto A com 40% de mudança e 50 beneficiários e um projeto B com 80% de mudança e 30 beneficiários? Como é que eu comparo isto? Isto para ir de encontro ao nosso objetivo inicial, que é a comparabilidade das organizações. Portanto, a comparabilidade aqui é alcançada por 2 vias. Por um lado, por isto que eu vos vou dizer, portanto, um output que permite a comparabilidade, mas por outro lado, também permite a comparabilidade pelo facto de que, voltando aqui atrás, nos indicadores, estes indicadores são sempre os mesmos, daí permitir a comparabilidade, estes 4 são sempre os mesmos, o que muda é estes indicadores aqui dentro da profundidade. E muda em função do quê? Muda em função de se o projeto é ligado à educação, à saúde, o que seja. Portanto, estes 4 são sempre os mesmos, este aqui, que está a ligar com isto que vos passei, muda de projeto para projeto. Portanto, a comparabilidade ao mesmo tempo é comparável, porque tem indicadores comuns, mas ao mesmo tempo é específico, porque também tem indicadores específicos. Temos aqui, temos aqui uma pergunta no chat do Leónio, que é se os indicadores estão disponíveis em algum lado. Os indicadores estão disponíveis, os que nós utilizamos? Sim, penso que sim. Ok, não estão disponíveis, o que nós fazemos é quando... eu depois posso-vos mostrar uma lista no final para terem uma ideia dos indicadores que estamos a falar, ou quando nós apresentamos uma proposta ao cliente, nós também apresentamos. Achamos que se perde também estar assim a disponibilizar os indicadores no site, ou assim achamos que não era relevante, mas não tenho qualquer
objeção, até pelo contrário, de no final ou noutra altura mostrar os indicadores que utilizamos para cada stakeholder. Lá está. Para estes indicadores aqui da profundidade são específicos, projeto a projeto, mas estes aqui são todos iguais. Esta é outra parte que permite comparabilidade. Portanto, são estes 4 que são iguais, estes são específicos e estes também são todos iguais. Portanto, o que eu vos iria mostrar eram estes 4, que já estão a ver a ideia, não é preciso mostrar muito mais, mas aqui dentro de cada um temos indicadores sempre fixos. Por exemplo, para medir o impacto nos voluntários são sempre aqueles indicadores. E, portanto, aqui, voltando aqui, como é que eu atinjo a profundidade? Portanto, no fundo, como é que isto funciona? Se calhar vou só escrever aqui, acho que é mais fácil, que é, basicamente, o que sai daqui da profundidade, ok? É uma média ponderada em que tem o indicador 1 mais o indicador 2 mais o indicador 3, portanto, os vários indicadores, ponderados por pesos que nós temos para cada indicador. Portanto, isto no fundo é uma média ponderada. Ok? Portanto, daqui sai a profundidade. E no valor final da profundidade, que é uma média ponderada dos vários indicadores, vocês podem dizer, mas os indicadores vêm em que unidade de medida? Nós convertemos todos os indicadores em unidade de medida de 0 a 100. Lá está. Ok? Porque primeiro nós vamos medir a profundidade e depois é que medimos a parte do... Portanto, primeiro avaliamos esta parte da profundidade e depois é que vamos para esta parte da quantidade, que já lá vou. Portanto, o processo é, recolhem-se dados de indicadores, ponderam-se os indicadores, os próprios indicadores vêm de 0 a 100, portanto este valor final também vem de 0 a 100. Isto é a profundidade. O tal, quando eu vos disse como é que eu comparo dois projetos, um que tem 40, outro que tem 80, vem daqui. Estes 4 indicadores servem para dar a tal, aqueles tais paralimpim-pins, ou seja, se eu tivesse, se calhar, um projeto que tem 70, mas não é nada perene, há muitos projetos iguais a ele, etc., há aqui uma multiplicação por um valor, que está padronizado, também é sempre o mesmo valor, e em vez de 70, este projeto, por via de ter os outros indicadores mais fracos, entre aspas, passa a ter 66, por exemplo. Mas é sempre em percentagem. Portanto, relembrando, o processo é recolha de dados, temos os resultados dos indicadores. Os indicadores ou vêm, como são questionários, muitas vezes vêm de 0 a 5, é fácil traduzir de 0 a 100, mas se vier de fontes oficiais, etc., nós criamos também, que passamos tudo para 0 a 100. Depois posso dar detalhes como é que passamos do indicador que não está de 0 a 100 para o indicador que passa a estar de 0 a 100, mas isso agora não interessa muito. Todos eles ficam de 0 a 100. Ponderados por pesos, uma média ponderada continua a estar entre 0 a 100. E por último, o valor tem uma ponderação final por estes 4 indicadores. Portanto, estes 4 indicadores só servem para dar uma ponderação final global. E é então este valor que acabei de dizer que nos dá aqui a profundidade, que é a tal média ponderada dos indicadores. Portanto, eu sei que um projeto teve 40 e sei que um projeto teve 80. Ok? Eu posso dividir, nós temos sempre o resultado final do projeto inteiro, mas eu também posso dividir, e já vos vou mostrar quando vos mostrar o case study, os valores por área do projeto. Ou seja, imagina que o projeto tem muitas áreas, eu não preciso, por exemplo, este dos professores, nós temos o valor de 0 a 100, não temos só o valor global, também temos por competências, a parte social e a parte pessoal. Ou seja, não há só um valor final, o valor pode estar desagregado nas várias dimensões. Porquê? Porque depois permite à organização saber exatamente onde é que está mais frágil, onde é que teve pior nota, digamos assim. Mas, portanto, esta percentagem vem dali daquele esquema que eu fiz há bocado. Pronto. Penso que não restarão muitas dúvidas. Portanto, os indicadores vão todos ser traduzidos de 0 a 100, ponderados continuam de 0 a 100. Depois, temos a vertente da quantidade, que é, ok, muito giro, mas eu tenho um projeto com 40 e outro com 80. Como é que eu os comparo? Um que dá para 50 beneficiários, outro para 30. Qual é que tem maior impacto? Eu tenho que traduzir isto num número. Então nós criamos uma analogia que traduz, é aí que entra esta segunda parte, a parte de baixo, a quantidade, e traduz isto em pessoas, que nós chamamos UICs, que é Unidades de Impacto Completo, ou
beneficiários totalmente impactados, acho que é mais fácil. E que no fundo o que é que isto faz? No fundo, em termos matemáticos, é fácil, multiplica 40%, multiplicar a percentagem pelo número absoluto de pessoas. Ok? Portanto, neste caso, 40% de 50 dá 20 e 80% de 30 dá 24. Mas isto tem uma razão de ser, esta multiplicação. E eu costumo dar esta analogia com os copos de água porque acho que é o mais fácil de perceber. Que é, imaginem que temos 10 copos de água cheios a 60%. Portanto, temos 10 pessoas que impactámos a 60%. Portanto, a profundidade, o tal termo que eu disse há bocado, aqui de cima, a profundidade é de 60%, ou seja, eu recolhi os indicadores todos, traduzi-os de 0 a 100, fiz uma média ponderada e no final deu 60%. Se eu pegar na água e encher os copos de água, isto vai-me dar 6 copos de água totalmente cheios. No fundo, é a tal multiplicação, ou seja, se eu pegar na água deste copo e passar para aqui, passar para ali, no final vou ter, é fácil, e não é preciso explicar isto, vocês são da área, não é? Temos 6 copos de água totalmente cheios. Então qual é a analogia que nós achamos interessante aqui? É uma analogia teórica, tal como a moeda também é uma analogia que também tem as suas fragilidades e é teórica, não é? Não se está a gastar mesmo aquele dinheiro. Mas se nós pegássemos no impacto das pessoas e puséssemos todos dentro de uma só pessoa, quantas pessoas é que nós tínhamos totalmente impactadas? Ou seja, uma analogia que não existe, que é uma pessoa impactada na sua totalidade, uma pessoa que não consegue ser mais impactada, tem 100% de impacto. Isto não existe, mas é uma analogia mais fácil de comparar, que é quantas pessoas é que eu totalmente impactadas tenho. Portanto, no fundo é como pegar na água, que aqui a analogia é o impacto, e passar-se o impacto e encher-se pessoas ou encher-se copos de água. Portanto, no final nós ficamos com 2 outputs. Temos a profundidade e temos um valor final que inclui o número de pessoas. Claro que para um projeto que tenha sempre um número de pessoas, não interessa nada estas unidades, estas pessoas. Estas unidades só interessam para comparar entre organizações e entre tipo de projetos, ou seja, quando estamos a comparar entre realidades muito diferentes. Porquê? Porque têm número de beneficiários totalmente diferentes e eu não consigo comparar, senão eu não saía desta incógnita. Um tem 40, outro tem 80, parece que 80 tem muito mais. Está bem, mas eu não impactei 30 e no outro impactei 50. Portanto, foi uma forma que nós tivemos de poder comparar, porque se não for para comparar entre projetos diferentes ou entre organizações diferentes ou entre tempos diferentes em que o número de beneficiários muda, se o número de beneficiários não mudar, a percentagem vale muito, porque toda a gente sabe o que é uma percentagem. Isto é só nos casos em que o número de beneficiários muda. E é isto. Nós costumamos dar esta formação em 4 horas. Eu tentei resumir ao máximo. Eu acho que fica aqui um bocadinho de curiosidade, se quiserem saber os indicadores que utilizamos, que poderei partilhar convosco, poder-vos mostrar aqui se quiserem. E pronto, em termos de fórmula, criámos uma forma que fosse fácil de entender. Neste caso é uma média ponderada, em que temos pesos para os indicadores. Como é que criámos os pesos? Baseámos os pesos, também não tem muito tempo agora, mas os pesos foram criados, definimos os pesos segundo 2 critérios, que foi, falámos com muitos especialistas, fizemos inquéritos a muitos especialistas da área para tentar perceber quais eram os tipos de indicadores que poderiam ser mais geradores de impacto. Isto foi uma das fontes para criarmos os pesos. Outra fonte foi, fizemos revisão bibliográfica de mais de 4.000 fontes e tivemos a ver onde é que eram mais referenciados alguns indicadores em detrimento de outros e, portanto, nesse caso também tem mais peso. E a terceira fonte foi, fizemos um estudo marcado à população portuguesa em que também tentámos perceber qual era a opinião das pessoas relativamente ao impacto e à durabilidade do impacto, dependendo do tipo de indicadores e do tipo de ação do projeto. E, portanto, os pesos foram criados em função disto. E os pesos são sempre os mesmos. Portanto, no fundo, isto em termos de fórmula matemática é uma média ponderada. Ponto final. Uma média ponderada que é multiplicada, lá está, pelo número de pessoas. Isto espremido é isto. Pronto. Sim, nós temos tido aqui algumas perguntas no chat, mas como estamos com pouco tempo, se calhar vou-te enviar por e-mail no fim. Ok. Só aqui uma rápida, que é se podes partilhar depois os indicadores num documento para as pessoas consultarem. Se calhar o que eu vou fazer
enquanto nós não costumamos partilhar assim os indicadores, se calhar prefiro, se quiserem, entrar em contacto comigo e falarmos e eu combino uma sessão convosco individualmente e vou-vos mostrando os indicadores, porque lá está, isto ainda por cima este vídeo vai ficar no YouTube e nós achamos que não nos faz Ok. sentido deixar assim os indicadores à mercê, portanto queríamos uma coisa, mas lá está, não tem problema nenhum mostrar, mas não queria que isto ficasse assim tão público e portanto se concordarem, entrem em contacto comigo e combinamos uma sessão e eu tenho o maior prazer em mostrar. Ok. Posso mostrar, pronto, as mais-valias vou passar à frente. Posso mostrar aqui, isto é só o highlight que eu queria desta apresentação toda, aquilo que eu gostava que ficasse mais é a questão da mudança perene, das 3 características fundamentais que os medidores devem ter, a questão de como hierarquizar os indicadores e aqui o tipo de outputs, portanto um que mede a quantidade e outro que mede o tamanho, ou profundidade se quiserem e outro que mede o tamanho, a quantidade de pessoas. Que esta palavra quantidade leva aqui engano, por aí profundidade e tamanho, portanto, quantidade de pessoas. E por último, posso-vos mostrar aqui 2 demos que nós criámos com base de vários trabalhos que temos feito e que vos posso mostrar um que tem a ver com uma organização que financia muitos projetos, tipo um grupo que financia muitos projetos e que pretende comparar os projetos entre si. Portanto, este dashboard é ao nível da comparação dos projetos e este dashboard é ao nível de, dentro de um projeto, os valores que tem em cada um dos elementos. Lá está. Este é o tal projeto da formação de competências de adultos, em que temos as competências, o pessoal, o social, o valor global, as unidades de impacto completo. Portanto, isto é o nível do projeto, isto é em termos macro. Mas assim, resumidamente, porque pronto, também já se estendeu e este sim, nós por acaso agora acho que não temos no nosso site, mas costumávamos ter, este sim eu posso partilhar convosco, posso pôr aqui no chat para vocês explorarem aqui um bocadinho se entenderem. Que tem a ver com, por um lado, as organizações perceberem como é que é a evolução do número de beneficiários ao longo do tempo, por sexo, por grupo etário e por tipo de impacto, de bem-estar, a integração social, saúde, desenvolvimento económico, a distribuição dos beneficiários, isto é uma demo, pelo país, e nós podemos, por exemplo, querer só olhar para um projeto específico, então temos aqui a distribuição por grupo, por sexo, por exemplo, para este projeto específico, grupo etário para este projeto específico, a evolução ao longo do ano, pelos vistos este projeto existiu desde 2015, etc, etc. Portanto, eu aqui posso ir vendo o número de beneficiários para todos os projetos ou para 2 projetos em particular, etc. Portanto, isto é a análise ao nível do número de beneficiários. Depois temos aqui questionários que foram feitos que ajudaram a medir o impacto, mas vão para além disso. Isto porque há muitas organizações que aproveitam questionários aos colaboradores, por exemplo, aos beneficiários e fazem perguntas que não são âmbito da medição de impacto, mas que estão curiosos para saber. Portanto, aqui também perceber os respondentes o que é que disseram e o que é que acham que vai mudar na sua vida, etc, etc. Portanto, os resultados dos questionários. Lá está, eu estou-vos a fazer o briefing porque vou deixar aqui os links. Aqui também a informação dos projetos, portanto, quantos projetos é que existiam ao longo do ano, portanto, este é em termos de beneficiários, questionários e projetos, e por tipo de impacto, portanto, quantos é que foram ligados à arte, ao desenvolvimento económico, etc, etc. E depois aqui o impacto social, portanto, o número de unidades, portanto, o número de pessoas totalmente impactadas, lá está, e permite comparar vários projetos que são de áreas diferentes e que permitem a sua comparabilidade. Se eu carregar aqui na percentagem, em vez de número absoluto, ou seja, em vez de pessoas, temos a tal profundidade, a tal percentagem. Portanto, aqui temos a profundidade, percentagem, se carregarmos em número, temos o número de pessoas totalmente impactadas. Reparem que a distribuição por região, as cores mudam, porque é diferente eu comparar projetos em termos de percentagem ou percentagem vezes o número de beneficiários. Como viram há pouco na apresentação, já não me lembro qual era o projeto que ganhava, por acaso era este que tinha mais profundidade, mas se nós descêssemos o número de beneficiários para 20, já não era este o projeto que ganhava, ou que tinha mais impacto, portanto, muda muito a hierarquia conforme o tipo de output que estamos a analisar. E aqui, este foi, depois fizemos um relatório, não interessa agora para o caso, mas temos aqui então o número de beneficiários total,
o número de beneficiários totalmente impactados, portanto, no fundo, os tais copos de água, tínhamos a métrica final, o ESRI em euros, nós temos pessoas, portanto, 7.000 pessoas. A média de impacto foi de 76%, que é um valor muito bom. E aqui os outros indicadores que eu disse, que eu vos mostrei que também recolhemos, têm a ver com a peculiaridade do projeto, portanto, o quão raro é o projeto, e a necessidade que os beneficiários têm, portanto, a situação de gravidade ou não dos beneficiários. E pronto, e depois tem aqui os valores, lá está, por área, ou seja, não é só os valores globais, tem ao nível das competências, pessoal, social, isto foram as tais dimensões que nós escolhemos. E aqui por cada uma dos tipos de análise, do tipo de pergunta que se fez e do tipo de característica que se quis analisar, e temos aqui as notas para cada um, tanto do professor como do formador. Eu tinha-vos dito que nós analisámos as duas vertentes, e pronto, e as várias perguntas que foram feitas, e pronto, e a comparabilidade. Isto é um exemplo muito simples, depois cada projeto tem a sua especificidade e mais detalhes, mas nós só pusemos isto mais simples porque isto é informação que está sempre em todos os nossos relatórios. Depois os relatórios têm mais ou menos, mas esta informação está lá sempre, e esta também desculpem, de forma mais óbvia ou menos óbvia também está lá sempre. Pronto, peço desculpa que me alonguei um bocadinho, mas pronto, a meu favor também começámos um bocadinho mais tarde, mas eu Sim. peço desculpa, eu também esforcei-me mesmo para não me atrasar muito, mas pronto, atrasei-me um bocadinho, culpa minha também, e qualquer coisa estou super disponível, este é o meu e-mail, e tenho pena que não tenha dado para mais interações, mas pronto, estou disponível agora para falarmos ou para combinarmos uma reunião, uma conversa, não lhe chamo de reunião, uma conversa noutras alturas, estou disponível. Muito obrigado, Matilde. Eu ia sugerir para quem tiver perguntas para agora, como já ultrapassamos o tempo, enviem-me por e-mail, é paulo@dssg.pt. Eu vou compilar tudo, passo para a Matilde e depois envio a resposta para toda a gente que participou, uma espécie de FAQ. A não ser que alguém tenha uma perguntinha ou um comentário final muito rápido. Também como já ultrapassamos o tempo. Sim, aproveito só, peço desculpa que eu cheguei um bocadinho tarde. Muito obrigado, Matilde. Tentei Obrigada, Nuno. acompanhar aqui ao máximo e peço desculpa pelo atraso. É só isso. Sim, e é normal isto rápida. Sim, força. Matilde, inclui indicadores qualitativos ou só quantitativos? Só quantitativos. O que nós fazemos é fazemos focos grupo para chegar a indicadores quantitativos. Portanto, temos uma abordagem muitas vezes também qualitativa, mas num medidor só entram quantitativos. Ok. Pronto, estejam à vontade para me enviar as questões por e-mail. Depois, passado algum tempo, vou enviar tudo à Matilde e quando ela tiver tempo de responder, envio para todos vocês. Pronto, obrigado novamente, espero que tenham gostado. Eu sei que é muito difícil condensar isto tudo numa hora, por isso acho que teremos de fazer uma sessão um bocadinho mais de detalhe ou num formato mais de discussão num caso teórico ou algo do género que temos depois de pensar futuramente, que acho que seria também bastante interessante para termos aqui algum seguimento disto. E obrigada mais uma vez à Data Science Professor Shogun e a vocês por me ouvirem. E pronto, isto é um tema bastante pesado, mas pronto. Mas é importante e é interessante. É muito interessante, eu estou. Ok, obrigada então. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Com licença.